antes de. O Kobudo é como o Karatê, né? Antes de se chamar Kobudo, ele tinha outro nome, né? Outra, enfim, forma de ser chamado, né? Aliás, acho que não tinha uma forma de Na- ser na- chamado, né? não, é justamente isso que eu ia comentar agora. Na realidade, assim, ó, a gente aprende no Ocidente, e muitos historiadores trazem essa informação, como o T sendo aquela questão da mão, né? Então você pega o karatê, mãos vazias. Tá? No contexto japonês, está correto isso. Porque é assim que acontece quando o Japão recebe o karatê, vamos dizer assim. Tá? Existe fundamentação para isso a partir da década lá de 30, mais ou menos. Finalzinho da década de 20, começo da década de 30. Você falar que o T é mão, ok, tranquilo. Antes disso, em Ryukyu, a pronúncia da arte era Ti, não T. Tá? E esse Ti, ele era a arte marcial de Okinawa com e sem armas. Não era a questão só da mão vazia ou de você usar só a defesa pessoal desarmada, proteger e ter um outro nome para a parte de armas. As duas coisas caminhavam juntas. É. E quando acontece a necessidade de fato de você colocar nome em alguma coisa, isso acontece com o karatê também. O Todê é resultado disso, o próprio nome karatê e karatê-do depois são resultado disso também. Daí que começa a se pensar na ideia do que seria um nome para a arte. Mas isso também é coisa moderna. O que acontecia? Tinha técnicas, né? Técnicas de treinamento. O termo Ti tudo relacionado às artes marciais, tudo que tinha relação com técnica marcial. Você pega e tinha técnicas de bastão, que a gente conhece hoje como Bojutsu. Eu não sei te dizer como isso era chamado em Okinawa, porque Okinawa tem uma língua à parte, e infelizmente não nos chegou a grande maioria dos termos. A gente não tem como saber como era isso chamado originalmente. Mas Bojutsu, Saijutsu, Kamajutsu, Tonfajutsu, Nunchaku Jutsu e outras armas que não são tão conhecidas no Ocidente, como a enxada, por exemplo, que chama Kuwa em japonês, o remo, que é Iku, Aeco. Iku, e que também entram no hall de algumas escolas de Kobudo. Né? Mas você que querer descobrir como é que era o nome disso antigamente é uma missão assim quase impossível. Tá? O que a gente consegue resgatar hoje? O pessoal mais antigo que começa a construir a história do Kobudo, eles fazem uma, uma espécie de junção dessas técnicas que eram dispersas. Por exemplo, você ensinava bastão, eu ensinava sai, aí o outro professor lá ensinava tonfa. Às vezes acontecia de você ensinar mais de uma arma, mas não era muito comum. É. Às vezes você vai ver que de vez em quando aí que tem um kata que tem nome do mestre, tu vai ver que ele só tem naquela arma o nome dele, não tem nenhuma outra arma. Tá? Então, eles começaram a pegar, resgatar essas coisas que existiam em Okinawa na época, e eles formam o que no início foi chamado de Kobujutsu, ou seja, técnicas marciais. Aí incluía todas essas armas que a gente já catalogou antes. Quando o karatê é apresentado no Japão, o Kobudo permanece ainda localizado em Okinawa e não tem assim a mesma divulgação e a mesma ênfase. Tá? As primeiras pessoas a falarem de Kobudo no Japão é um mestre que chama Muden Yabiko e o mestre Kenon Abune. Tá? Uma Abune teve chance de treinar com o Yabiko, entre outros mestres de Kobudo, e o Yabiko tinha o Mabuni como uma pessoa conhecedora de Kobudo também, não só do Karatê. Nesse
nesse meio histórico aí todo, nessa parte desse período, surge uma figura de um mestre que chama Shinken Taira. Tá? E esse mestre, ele vai ser um cara que vai ser crucial para a história do Kobudo moderno, porque ele conhece o Moden Yabiko, absorve tudo que o Moden Yabiko tem para passar para ele, e o Moden Yabiko manda ele para treinar com o Mabuni. Ele, ó, procura o mestre Mabuni, que ele também tem coisa boa para te passar lá. Tá? E é então o Shinken Taira que faz essa junção das armas. Se eu não me engano, o currículo dele hoje em dia, original, né? Porque existem escolas que depois vão ampliando coisa, colocando coisa e tirando, mas o currículo original dele são um currículo com 8 armas, que é quando ele fecha o currículo de ensino dele na época. Tá? E ele faz esse resgate de kata, geralmente, né? Porque naquela época era, assim como o karatê, a forma de passagem do treinamento marcial era o kata, não tinha outra forma, era assim. Então ele pega, faz isso, começa uma recuperação, e depois, como ele também está no Japão, ele acaba entrando naquele mesmo embalo que o karatê, tendo que adotar o termo do, tendo que entrar numa filosofia dita japonesa, vamos dizer assim, para que ele tivesse condições de se manter ensinando na ilha, né? Tempo depois ele volta para Okinawa, mas ele teve bastante tempo no Japão, e durante esse período que acontece essa questão da nomenclatura. Daí ele passa então desse aglomerado de armas, no primeiro momento se chama o Kobujutsu, e o Taira então faz essa transição do Kobujutsu para o Kobudo. Né? E o Kobudo não é uma arte marcial única, não é uma arte. É diversas artes. É arte de bastão, arte de saia, arte de tonfa. Eu, por exemplo, conheço 5 armas. Tá? Então, dá para se dizer que a gente tem 5 artes distintas, de certa forma. Né? E a gente chama de Kobudo. É bastante coisa para praticar. Tá? Então, a nomenclatura original, Chi. Não se sabe o que é que se praticava de arma no Chi, ninguém sabe. Não tem de onde tirar essa informação. Depois, Kobujutsu, que é quando a coisa começa a aglomerar, essas armas começam a ser compiladas para transformar numa arte, e o Kobudo, para que seja adotada a questão da metodologia japonesa dentro da arte marcial. O Taira era japonês ou era de Okinawa? Taira, ele era de Okinawa. Hoje em dia isso é a mesma coisa, né? Na época fazia diferença, né? Naquela época estava bem no período de transição complicada ali, né? Ainda dizem que ainda é meio complexo e delicado esse assunto por lá, né? Mas não se tem, assim, não era tão declarado como já foi em outras épocas, essa, entre aspas, aí, discriminação, se é que dá para chamar assim.